Olá pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, hoje e todo sempre. Muito bem pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o dispositivo DR, o diferencial residual, que é um dispositivo destinado à proteção de pessoas e animais contra choques elétricos. Vamos aos fatos pessoal. A questão é, utiliza um DR geral para todos os circuitos ou utiliza um DR para cada circuito? Ou então eu utilizo um DR por fase, Por exemplo, eu tenho 2 fases e utilizo 2 DRs. Tenho 3 fases, utilizo 3 DRs. Ou mesmo no sistema monofásico, com uma fase só, se de repente compensa eu colocar 2 DR, 3 DR, o que é melhor, O que é interessante fazer? Tá certo, pessoal? Nesse vídeo nós vamos abordar esse assunto para que fique bem claro para vocês aí. Espero que esse vídeo ajude todos vocês que são nossos alunos do curso de eletricista, nossos alunos do curso de eletrônica também, que estão aprendendo um pouco de eletricidade aí no nosso canal, e principalmente você também, que é nosso seguidor do canal do YouTube, que é um público específico, que nos acompanha aqui há muitos anos. Eu agradeço a cada um de vocês aí que estão nos acompanhando, comentando, participando, e prestigiando o nosso trabalho. Muito obrigado, pessoal. Que Deus abençoe cada um de vocês aí. Deixa o like, pessoal, para colaborar com o nosso canal. Deixa um comentário na aba de comentários aí sobre o que você achou do vídeo. Se isso acrescentou alguma coisa para você ou não, E se você tem alguma coisa a acrescentar também para a galera, Mais uma informação aí que possa ajudar a turma. Tenho certeza que muitos dos nossos seguidores aí, eles gostam de ler os comentários, Eles aprendem também com os comentários. Eu espero que você possa colaborar também com o crescimento dessa informação. E com relação aos DR, pessoal, nós temos apenas 2 tipos de DRs, tá? Nós temos o DR bipolar, que é para dois polos, e temos o DR tetrapolar, que são 4 polos, Esse DR aqui, o bipolar, ele é indicado para rede monofásica, uma fase e um neutro, mas ele também pode ser ligado em 2 fases, tá? Só que instalações sem neutro daí, tá? Se você não tem neutro na instalação, apenas 2 fases, você pode utilizar o DR bipolar, que ele vai funcionar, certo? Ele funciona tanto com neutro e fase, como funciona com fase e fase também, tá? Já o DR tetrapolar, ele funciona em rede monofásica, certo? Fase e neutro. Ele funciona em 2 fases, Se eu tenho 2 fases, ele vai funcionar também. Ele funciona com 2 fases e um neutro, e ele funciona com 3 fases e um neutro, que é o mais completo, É o mais indicado, o DR tetrapolar. Então atenderia todas os 3 tipos de instalações, Seja monofásica, bifásica ou trifásica, certo? Enquanto que o bipolar, ele só atende monofásico ou bifásico sem neutro, certo? Muito bem, pessoal, ali nas imagens que eu vou mostrar para vocês na sequência, você vai ver que quando você utiliza o DR, tá? Seja o DR bipolar ou o DR tetrapolar, vai ser muito importante a utilização de blocos de distribuição, tá? Seja modelos como esse aqui, que é um polo só, onde você entra um cabo de entrada aqui, Seja neutro, seja fase aqui, E você tem uma saída grande aqui também, que você pode jampear para outro bloco. E você tem 6 saídas aqui, de cabos de circuitos que você pode estar alimentando também, tá? Então quando você utiliza DR, você vai ver que vai ser muito comum a utilização desses blocos de distribuição, tá? Tanto para bipolar quanto para tetrapolar. E você pode utilizar esse modelo, que é um pouco menos usado, apesar de ser bem prático, muito bom, eu gosto muito de usar ele. Mas você pode utilizar também o barramento comum, pessoal? Barramento de neutro, que é esse barramento aqui, que é utilizado também para proteção, para terra, E aí você pode utilizar tanto para proteção quanto para neutro. Lembrando que se você tem um DR, você tem um bloco, um barramento de neutro de saída dele, desse DR. Seja desse modelo ou desse modelo aqui. Se você tem um DR tetrapolar, você também vai ter um barramento só, Agora, se você tem 2 DR tetrapolar, você vai precisar de 2 barramentos de neutro, tá? Se você tem 3 DR tetrapolar, vai precisar de 3 barramentos de neutro, um para cada DR, tá? Isso vale tanto para o tetrapolar, quanto se você tiver, por exemplo, eu tenho lá 2 DRs bipolares, Ou tenho 3 DRs bipolares. Então eu vou precisar de 3 blocos de distribuição, um para cada DR, tá? Seja desse modelo aqui ou desse modelo aqui. Muito bem, pessoal, eu começo explicando para vocês aqui uma foto de um quadro que nós usamos aqui nas nossas aulas do curso de eletricista, Montamos ali de forma didática, Para ver como é que monta, como é que funciona. E é uma instalação elétrica monofásica, ou seja, uma fase e um neutro,
O esquema de aterramento aqui é o TNS, né? Por isso nós temos dois DPS aqui, um por neutro e outro por fase. E temos aqui, ó, esse disjuntor geral de entrada aqui, ó, tá? Um disjuntor monopolar para uma fase. A saída dele entrando no DR. O DR está saindo um cabinho também que vai para o DPS, não vem o caso agora. E esse DR que nós temos aqui, ó, pessoal, é um DR geral, tá? Como é uma instalação monofásica, uma fase apenas, eu não acho necessário colocar aí DRs por vários circuitos, até porque a maioria dos quadros não tem espaço para isso, né? Mas então, aí aqui nesse caso, ó, foi colocado todos os circuitos, mas como eu falei para vocês, tem a opção de colocar circuitos fora do DR, tá? Então, no caso, se você quer algum circuito que não vá passar pelo DR, ele não pode estar conectado nesse barramento do tipo pente, tá? Você tem que fazer uma saída desse borne aqui, né? Desse borne aqui, uma saída que vai para, ou seja, vai ter que colocar um terminal duplo, como nós temos aqui, e esse cabo vai ter que entrar num disjuntor que esteja fora desse barramento aqui, que está distribuindo todas as fases do DR, tá? Nesse caso aqui é um exemplo que eu estou passando para vocês, onde todos os circuitos da casa, da instalação, estão sendo protegidos pelo dispositivo DR. Inclusive geladeiras, freezers, tá? Que é o caso mais crítico, que tem muita gente que não gosta de deixar ali, tá? Mas aí seria um outro critério, pessoal. Aqui o objetivo é o seguinte: coloca o disjuntor DR geral ou DR para os circuitos. Nesse caso aqui, uma fase só, um DR geral para todos os circuitos. E eventualmente você pode estar tirando algum circuito do DR, tá? Iluminação, ar-condicionado, refrigerador, freezer, né? São circuitos que a norma permite que estejam fora do DR, tá? Bom, galera, aqui nós temos um quadro que eu também montei para os alunos observar como que funciona, tá? Até na época dessa aula aqui, eu estava em falta de disjuntores bipolares, acabei fez aqui uma ilustração para eles verem como é que é, né? Mas apenas a título de ilustração, que eu ilustrei como se fosse 3 disjuntores bipolares aqui nessa parte aqui, ó, tá? Utilizei um barramento bipolar da Stack, que é muito ruim, pessoal, realmente muito ruim o encaixe dele. Eu não gostei, tá? Eu não gostei. Tem esse da Tigre aqui que é um pouquinho melhor, tem outros barramentos aí, né? Siemens, VEG, Piau, né? Tem vários barramentos aí que são bons, né? Alguns melhores, outros piores. Esse, particularmente, esse modelo da Stack aqui eu não gostei, tá, pessoal? Mas tudo bem. Serviu para a gente ver como que eu faço a ligação, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma instalação bifásica, tá? Bifásica. 2 fases e um neutro. Tem neutro, tá? E aí nós utilizamos um DR tetrapolar geral também, para todos os circuitos da casa. Qual que é a desvantagem? Se tiver qualquer fuga grande em qualquer circuito, ele vai desligar o DR geral, toda a instalação vai ficar sem energia, tá? Então por isso eu não recomendo, pessoal, esse tipo de instalação, apesar que eu mostrei para os alunos como que instala, porque ele vai se deparar muito com isso na prática e vai ter muita construtora que vai, ou projetista, que vai passar esse projeto para ele, para o eletricista, e ele vai ter que executar, né? Então aqui nós temos o disjuntor bipolar geral de entrada, temos aqui o DR tetrapolar, onde o neutro, essa parte de baixo aqui, ó, borne da parte de baixo, é onde entra o neutro que vem lá do quadro de medição, e esse borne de cima é o borne de saída do neutro, que vai para o barramento de neutro, protegido pelo DR, tá? Então tá aqui, ó, certo? E aí nós temos, né, as duas fases que saem do disjuntor geral aqui, entrando no DR pela parte de baixo. Na parte de cima nós temos o barramento bipolar, que distribui para esses disjuntores da parte de cima aqui, certo? E ao mesmo tempo, pessoal, nós temos 2 cabos saindo aqui do borne, que vão alimentar esses disjuntores da parte de baixo aqui, tá? Tranquilo? Mas o objetivo não é mostrar funcionamento de quadro nesse momento, e sim que é um modelo de quadro onde nós utilizamos um DR tetrapolar geral. É o indicado? Não, não é o indicado, mas é muito comum utilizar esse tipo de instalação, tá? Qual que você recomendaria? Eu recomendaria, pessoal, outros desenhos que eu vou mostrar à frente aqui, tá? Poderia utilizar até mesmo 2 DRs tetrapolares. Bom, galera, aqui nós temos um quadro que a gente utiliza também na aula do curso de eletricista, passo a passo, ligação de fio por fio aqui, até a finalização do quadro, como você está vendo aqui, tá? Mesma coisa nós temos aí no nosso canal, né, uma série de vídeos, que eu até vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo e na guia de comentários, que é uma casa que nós instalamos do zero, desde a fundação até o término da casa, instalação dos circuitos de ar-condicionado, lá no finalzinho mesmo,
chuveiro elétrico, ventilador de teto, colocação das tomadas, interruptores, tudo, pessoal, tudo, instalação dos chuveiros elétricos, né? Tudo foi feito e vai atender você que está querendo aprender a instalar a casa, fazer uma instalação correta do zero, né? Você que tem só teoria, não tem prática, você vai conseguir ver. Bom, pessoal, aqui é um quadro trifásico, tá? Para 3 fases, onde nós temos aqui, ó, olha só. Parte esquerda nós temos 4 DPS, porque é um esquema de aterramento TNS aqui, tá? Onde não foi equipotencializado aqui no quadro, neutro com terra, tá? Veio separado lá do quadro de medição, o neutro e o terra. Por isso, a norma indica aqui a utilização de um DPS para o neutro, tá? E aí um para cada fase. E esses 3 blocos que você está vendo aqui, ó, L1, L2, L3, são 3 blocos de distribuição, semelhante ao que eu mostrei para vocês ali no vídeo anterior, né, na parte anterior. Esses aqui, eles estão fazendo o quê? Eles estão distribuindo as fases do disjuntor geral, pessoal. Por que isso? Porque, olha só, eu tenho aqui um disjuntor tripolar para 3 fases, né? Aqui na parte de cima é a entrada, que vem do quadro de medição. A parte de baixo é a saída. Como a saída vai ser ligada em várias coisas, vários circuitos, eu fiz a opção por colocar em bloco de distribuição. Temos o bloco 1, bloco 2, bloco 3, onde cada bloco vai distribuir a sua fase. E eu fiz questão, pessoal, de colocar separação por cores, tá vendo? Como nós temos aqui em Santa Catarina, o preto é fase 1, o branco é fase 2 e o vermelho fase 3, eu coloquei a mesma coisa no bloco de distribuição. Então você observando, olhando aqui, você já vê que essa aqui é fase 1, fase 2 e fase 3. Então observe que essa fase 1 aqui, ele alimenta esse DR aqui da ponta. A fase 2 alimenta esse DR aqui de baixo, aqui, ó, cabo branco. Tá? Inclusive ele está indo por baixo aqui, né, alimentando por baixo. E a saída dos circuitos por cima, vai ter imagem que vai mostrar melhor isso aí. E aí nós temos aqui a fase 3, que sai daqui também desse bloquinho, e que vai ligado a esse DR aqui, ó, que é da fase 3, tá? Ou seja, aqui não é DR geral, pessoal. Aqui eu estou utilizando DR por fase. Eu tenho esse DR que atende a primeira fase, esse DR que atende a segunda fase, e esse DR que atende a terceira fase. E mais, eu tenho esses 4 disjuntores aqui da ponta, pessoal, que são circuitos que não passam por proteção de DR. A gente, na verdade, fez o que aqui? A gente pegou um projeto de um eletrotécnico, que foi executado em um apartamento em Balneário Camboriú, e a gente pegou esse projeto elétrico, interpretou todo o projeto e executamos a instalação do quadro conforme pediu o projeto. E nesse projeto nós tínhamos 4 circuitos de ar-condicionado que não eram protegidos por DR. Então eles tinham que pegar a alimentação da onde? Direto desse bloco de distribuição aqui, que por sua vez está ligado na saída do disjuntor geral, certo? Então aqui nós temos 4 circuitos de ar-condicionado, são circuitos monofásicos, tá? É assim que nós instalamos aqui, beleza? Se você tivesse uma instalação bifásica, ou seja, 220 bifásico, aí você precisaria colocar disjuntores bipolares. No nosso caso aqui em Santa Catarina, cara, uma fase e um neutro é 220, tá? Diferente de vocês aí, de repente, que uma fase e um neutro é 127, tá bom? Então, existe diferença também, mas como eu falei para vocês, o vídeo aqui não é para isso. O vídeo aqui é para mostrar para vocês se eu indico a instalação de DRs gerais ou DRs por circuito ou por fase. Eu indico esse modelo aqui, pessoal. Ó. Por quê? Imagine que dê um problema num dos circuitos aqui, uma fuga de corrente, um defeito de equipamento, um inseto que entrou na tomada e fechou um contato com terra, uma umidade, e aí vai desarmar apenas o DR desse grupo de circuitos aqui. Ó. Todos os restantes da instalação vai ficar energizado. E aí eu recomendo que se você tem uma casa como essa aqui, que você coloque na parte de iluminação, distribua, pessoal. Se você tiver 2 circuitos de iluminação, coloque sempre separados, não coloca no mesmo DR, tá? Coloca um no DR aqui e o outro no outro DR. Eu tenho 3 circuitos de iluminação, coloca um por cada DR. Assim, caso um deles venha a desarmar, a outra parte da casa, a outra parte da instalação estará funcionando perfeitamente, tá? E é aquela questão que eu falei anteriormente também. Assim como foi colocados os ar-condicionado aqui fora do circuito de DR, você também poderia ter feito isso para freezer ou geladeira, tá? O procedimento é o mesmo, pessoal. Aqui, de repente, nós temos o disjuntor que está alimentando as tomadas da cozinha. Mas se você gostaria de fazer separado, circuitos separados do DR, você teria que fazer igual foi feito aqui, ó. Instalado um disjuntor, puxado a fase aqui do bloco de distribuição e levado a fase daqui desse disjuntor lá para a tomada do refrigerador, do freezer, tá? Mesma coisa que foi feita aqui. Então aqui é um circuito que eu recomendo.
Aqui nós temos em detalhes, pessoal, para você ver melhor nessa imagem o detalhe como é que é, né? As 3 fases que vem do quadro de medição, saída vai para esses bloquinhos aqui de distribuição, e as saídas dos bloquinhos vão entrar em cada fase, vão sair para o DPS, vão sair para os disjuntores que não passam pelos DRs, né? Uma instalação que fica padronizada, fica organizada, fica fácil de você fazer a manutenção, tá? Esse DR que você está vendo aqui é um DR bipolar, que atende apenas esses 3 circuitos aqui, ó, circuito 1, 4 e circuito 7. Esse bloquinho do lado é o bloco de neutro desse DR aqui, ó. Então, todos os neutros desses circuitinhos aqui tem que ser conectado aqui, ó, com 4 e 7, tá? Beleza? E aqui em cima nós temos o barramento de neutro geral da instalação. Você percebe que nós temos 4 cabinhos de neutro 2,5 aqui, que é justamente o neutro dos ar-condicionado que não passam pelo DR, tá? Beleza? Esse aqui é o cabo de entrada do neutro e tal. Então, você vê certinho a instalação. Esse aqui é um cabo de 6 mm que vai para o DPS aqui, né? E cada DR está conectado ao neutro de entrada geral, esse barramento aqui, ó. Então, aqui o modelo de instalação que eu recomendo e indico, tá? Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que eu tirei muito antigamente, quando a definição das câmeras era bem ruim ainda, né? Então, peço desculpa que a imagem não está muito boa, mas dá para a gente entender aqui que é um quadro de distribuição trifásico, 3 fases, tá? No nosso caso aqui é Santa Catarina, então é 220 fase neutro, 380 entre fases, tá? E aí ele optou por colocar um disjuntor geral na esquerda aqui e bloco de distribuição de fases e neutro, tá? Aqui, ó, esse bloquinho aqui, ó. Depois do lado direito nós temos os DPS, tá? Aqui um esquema de aterramento também TNS, tá? Essa imagem aqui vai ficar bem mais clara, né? Disjuntor geral. A saída do disjuntor geral, pessoal, ele ligou aqui nesse bloquinho da Legrande, aqui, ó, Piau Legrande, onde nós temos o barramento aqui, ó. Um barramento, 2 barramentos, 3 barramentos e o 4º barramento, tudo nesse bloco aqui, tá? De forma que ele fez o quê? Na parte de cima ele distribuiu a fase 1, fase 2, fase 3, e aqui ele distribuiu o neutro, que é a parte, as fases que estão saindo aqui do disjuntor geral. É semelhante àquilo que eu fiz, utilizando bloquinhos, né? Aqui ele utilizou um bloco grande, com 4 barramentos internos. Cada um tem uma opção para fazer do jeito que achar melhor, né? Então aqui nós temos os neutros de entrada geral, que eles vão alimentar DPS e vão alimentar também entrada de DR. Nessa instalação aqui, pessoal, nós temos a utilização de 2 DRs tetrapolares, tá? Vamos dar uma observada aqui, ó. Disjuntor geral. Aqui nós temos um DR tetrapolar que alimenta 7 circuitos à direita aqui. E na parte de baixo, né, nós temos mais um DR tetrapolar que alimenta mais 7 circuitos aqui à direita. Vantagem disso aqui é o seguinte, ó. Se der problema nessa parte de cima aqui, ó, nessa parte aqui, qualquer circuito que apresentar fuga de corrente, que desarme o DR, a outra parte vai permanecer funcionando. Da mesma forma, se der um problema aqui, né? Então, dificilmente vai desligar todos os circuitos. É uma instalação boa, porém, eu ainda acho aquela outra que eu mostrei anteriormente para vocês melhor, tá? Essa aqui, ó. Porque aqui eu tenho 3 DRs, de forma que, se der problema numa das fases, num circuitos aqui, vai desarmar apenas uma fase, né? Eu vou permanecer com 2 funcionando perfeitamente. Embora, naquela ali, nesse modelinho desse quadro aqui, eu vou ter as 3 fases funcionando, porém eu vou ter no final, dá praticamente na mesma, né, pessoal? Acho que vai depender do critério do projetista mesmo, né? Talvez aqui nesse modelo de quadro seja mais interessante esse tipo de instalação. Talvez no quadro que eu mostrei anteriormente aqui, seja mais interessante esse modelo que eu montei aqui, né? Então tudo depende do modelo do quadro, tá, pessoal? Tranquilo? Então esse é o objetivo desse vídeo, tá? Mostrar para vocês alguns modelos, alguns exemplos de instalação de quadros na prática, utilizando DR geral, né? Conforme esse modelo monofásico, esse modelo bifásico, e utilizando, né, DRs por circuitos ou por fase, conforme estamos mostrando nesses outros quadros aqui. Ok, pessoal, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Agradeço de coração e espero você num próximo vídeo, né? Se Deus Nosso Senhor assim o permitir. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.